Sorocaba já registra quase 2.500 casos de dengue. Outra informação mais grave ainda foi a confirmação da morte de uma mulher de 57 anos, vítima da doença. Outros 4 óbitos ainda são investigados e esperam a confirmação de exames do Instituto Adolfo Lutz. Os dados alarmantes foram repassados pela Prefeitura nesta quarta-feira, que continua a adotar medidas para o combate à doença na cidade. De uma semana para outra, surgiram 948 casos. Já são 2.424 pessoas com dengue em Sorocaba. Até agora, 75 pessoas foram internadas. Dessas, 5 precisaram de UTI. Os casos estão espalhados por toda a cidade, com maior incidência na Zona Norte e Centro-Norte. O bairro Nova Esperança registrou 236 casos e a Nova Sorocaba está com 320 confirmados. A Vila Hortência e Barcelona entraram na lista esta semana com um total de 312 moradores com dengue. Medidas emergenciais estão sendo tomadas para tentar controlar a situação. Primeiramente, a gente tem que reforçar a contratação de funcionários para a área de controle do vetor. São funcionários que vão trabalhar nas equipes da vigilância epidemiológica, na visitação das casas e possíveis erradicação dos criadouros. A segunda coisa importante é a compra dos nebulizadores, que vai ajudar na erradicação do vetor. Reforçamos também as recepções da unidade Zona Norte, para dar maior fluxo no atendimento, e colocamos o hemograma, a realização dos exames de hemograma dentro da unidade Zona Norte, agilizando o atendimento dos casos mais graves. E se não chover, será realizado nesse sábado dia D contra a dengue em dezenas de pontos de Sorocaba. Essa equipe é formada por funcionários do Paço Municipal que se dividiram em 52 equipes que deverão estar visitando os bairros da cidade, e nós deveremos fazer uma mobilização maior em 1 ou 2 bairros que estejam com os números mais alarmantes. Para acabar com os focos, só mesmo com esforço de todos, diariamente, dentro de casa. A diretora da Vigilância em Saúde de Sorocaba explica que a hidratação é a única forma de amenizar os sintomas da dengue e evitar complicações. Essa hidratação, 1/3, ela é feita com soro de reidratação oral, que é um pó que vem no envelope, que pega no serviço de saúde, dilui em água e ele tem melhor absorção pelo organismo. E o restante em água ou líquidos que a pessoa tiver boa aceitação. E a gente continua a falar sobre a dengue, além de ressaltar que não podemos jamais deixar acumular água em recipientes, manter sempre limpo. Outra medida simples pode evitar o contágio da doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. E é sobre isso que eu recebo aqui no estúdio do Manchetes Noticidade a dermatologista doutora Tatiana Simes. Boa tarde, doutora. Muita gente nem se dá conta, mas o uso do repelente ele pode evitar o contágio da dengue? Sim, existem alguns tipos de repelentes. Os mais conhecidos são os repelentes químicos, que são vendidos na farmácia, mesmo em supermercados. Existem diferenças de repelentes para criança e repelente para adulto, deve-se ter atenção na hora da compra, ler o rótulo. Existem também repelentes de óleos naturais. Esses não são tão eficazes quanto aos repelentes químicos, a durabilidade e a ação é menor. De citronela, no caso? De citronela, de velas também, andiroba, óleos de eucalipto, existem vários óleos. Esses não aplicáveis, né? Isso, alguns aplicáveis, outros não, mas eles têm uma ação de repelir menor do que os repelentes químicos, que são sintéticos. Entendi. E, por exemplo, como é que, no caso dos repelentes aplicáveis, como é que deve ser essa aplicação? Ela tem um tempo mínimo que você deve passar o produto, um tempo máximo, quantas vezes por dia? Sim, existem vários tipos de repelente quanto ao veículo. Pode ser em loção, em creme, em spray, em gel. O veículo deve se adequar ao que a pessoa gosta mais, mas tem que ser aplicado em grande quantidade, assim, de uma maneira que espalhe de forma homogênea no corpo todo, principalmente nas áreas expostas, onde estiver coberto pela roupa, não há necessidade de passar, a não ser que sejam repelentes próprios para passar por cima da roupa, que também existem. Entendi. E existe um número máximo de aplicações por dia? Ou existe um tempo mínimo que isso deve ser feito? Existe também. Depende muito da concentração
da substância no repelente, que é dada, a principal substância que existe no repelente é dada pela sigla DET. E quanto maior a concentração, maior é o tempo de ação. Entendi. Eu vou convidar a senhora para a gente ver uma ilustração que nós preparamos, que mostra basicamente a diferença do mosquito, do pernilongo convencional e também do mosquito da dengue, o Aedes aegypti. Dá só uma olhada. A primeira diferença é que o mosquito da dengue tem hábitos diurnos. Já o pernilongo pica com mais frequência no período da noite. A segunda diferença é que o mosquito da dengue apresenta manchas brancas e o pernilongo só tem uma cor. Pois é, a gente viu já essa diferença, nessas manchinhas brancas aí que identificam o Aedes aegypti. Doutora, apresentada essas diferenças, tanto para o pernilongo convencional quanto para o mosquito da dengue, existe alguma parte do corpo que deve se aplicar com maior volume ou intensidade o repelente para que não atraia o mosquito? Nas áreas expostas, nas áreas que estiverem expostas, não cobertas pela roupa. Gosta muito das pernas, né? Da parte inferior, voa mais baixo. Tem esse hábito diurno, então às vezes as pessoas se protegem muito à noite, mas esquecem do período da manhã. Então tomar cuidado com os bebês que ficam muito em berços, que ficam nas articulações principalmente, né, doutora? As extremidades, né? Eles procuram. O uso de telas, por exemplo, também facilita, né? Sim, são considerados repelentes ambientais, repelentes físicos, né? Que é o uso de telas além dos mosquiteiros, em berço, em carrinho de bebê. E existe até a possibilidade de passar um inseticida nas telas. Passar permetrina é um dos inseticidas que faz com que repela mais os insetos. Entendi. A senhora tinha comentado em referente à idade, só para a gente encerrar essa participação. É possível ver isso no rótulo, por exemplo, de repelentes para as crianças, para os adultos? Sim, eles devem conter essa informação. De um modo geral, até 6 meses de idade não se deve usar repelentes químicos, apenas proteção física mesmo. De 6 meses a 2 anos de idade, deve ser feito um uso com moderação, evitar de passar para dormir. Para dormir deve-se usar repelentes físicos. E acima de 2 anos de idade, aí já tem os apropriados para criança. Ok, muito obrigado pela sua participação, viu, doutora Tatiana? Obrigada, que eu agradeço. E ainda falando sobre a dengue, Votorantim já registra 157 casos da doença. A cidade está em estado de emergência. A prefeitura informou ainda que os registros se concentram nas regiões do Parque Bela Vista, Jardim Serrano, Jardim Archila, Jardim Tatiana e Vila Garcia. A Secretaria de Educação de Serquilho está com inscrições abertas para o ensino de jovens e adultos, o EJA, e o J. Abreu traz os detalhes. As aulas serão na escola Professora Marina Bordenali Piloto Gaioto e são direcionadas para pessoas com idade acima de 15 anos. Os interessados devem procurar a secretaria da escola, que fica na rua São José, número 1245, no bairro Nova Serquilho, sempre de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 5 da tarde. Mais informações pelo telefone 3284-2186, o DDD é o 15, ou então pelo e-mail marina@serquilho.sp.gov.br. Imagina você ganhar um presente e não poder transportá-lo. Este fato inusitado ocorreu com um fundador de um projeto em Sorocaba. Veja na reportagem de Pedro Torres. Um presentão que custa R$120 mil, mas para o ganhador o valor é muito maior. Vai ser a realização de um sonho para o projeto. Uma casa móvel sustentável, toda em madeira, 4 ambientes divididos em um espaço de 100 metros quadrados, doada a um homem que tem onde morar, mas pretende ajudar quem precisa. Quedão é idealizador do Bola da Vez, que atende crianças e adolescentes de baixa renda. O projeto social de Sorocaba ganhou essa casa, que foi montada e exposta em um clube durante a Feira Sustentável, que aconteceu em 2012. E aí a gente aceitou, mas só que agora a gente não tem condições para remover a casa, desmontar, transportar e montar no local onde a gente tem a sede.
Ainda sem utilidade, vândalos costumam invadir o local e roubar luminárias, parte do assoalho, até a escada de acesso já foi levada. As teias de aranha demonstram que algo precisa ser feito. Um apelo aos empresários do ramo de transporte de cargas pesadas ou de carpintaria. Pessoas intencionadas em ajudar são bem-vindas. O importante é que a casa chegue no destino correto. Quem desmonta a casa, quem transporta a casa e montar ela no terreno que a gente tem no nosso bairro. E é aqui nessa área onde a casa deveria estar, o local onde se tornaria a sede do projeto social que contribui com o futuro de mais de 500 crianças. Kevin é uma delas. Há mais de um ano ele frequenta o Bola da Vez, que além de incentivar a prática do esporte, ensina cidadania, realiza passeios e atividades culturais. Livre dos perigos da rua, o garoto é observado com orgulho pela mãe, que também espera pela ajuda. Com certeza, a casa vindo para cá, se tornando uma sede aqui, vai facilitar bastante a nossa interação com o projeto. Vindo para cá, aqui que a gente vai usar ela aí como sala de informática para dar cursos, reforço escolar. Onde a gente pode guardar os materiais esportivos que a gente tem, que a gente ganha. E são as doações que mantêm o projeto. A casa foi doada depois de uma reportagem da TV Sorocaba SBT, exibida no final do ano passado. E o dono convida, assim que instalada a nova sede, quem contribuiu para o transporte desse sonho está convidado para um cafezinho de inauguração. Café certo, na hora certa e no lugar certo. O Manchetes Noticidade fica por aqui. Outras notícias da nossa região às 7h20 da noite no Noticidade com Simone Marqueto. Uma ótima tarde para você e a sua família. Saúde e sucesso.